Pessoal, tudo jóia? Tranquilos? Vamos dar início aí à nossa aula 3 de Química Analítica, falando um pouquinho sobre análise gravimétrica, desculpa. Esse é um método bastante usado na Química Analítica quantitativa, né, para as determinações aí de vários tipos de substâncias, elementos, íons ou radical, tá? Que pode ser esses materiais, né, separados de uma amostra a ser investigada sem muita dificuldade, né, em virtude simplesmente da transformação desse analito em uma substância que pode ser facilmente pesada, né, e através aí de cálculos estequiométricos nós podemos chegar aí às massas relativas dos elementos presentes, tá? Bem, quando a gente fala dessa metodologia, né, geralmente na análise gravimétrica, né, nós podemos sintetizar os passos, né, de execução em 4 itens ou 4 etapas fundamentais. Dentre elas, a primeira é a preparação da solução, que vai conter uma massa conhecida da amostra a ser determinada, né? O segundo passo é tentar separar de tal modo o analito desejado dos constituintes da minha amostra e também dos interferentes, como a gente já mencionou aí na primeira aula, né? Então, e muitas vezes quando você faz a preparação da sua amostra, você já tenta de alguma maneira evitar os problemas relativos a os interferentes, né? Bem, depois a determinação da massa dos constituintes isolados, né? Essa é a próxima etapa, ou etapa 3. E finalmente o cálculo da quantidade do analito investigado presente na amostra inicial, simplesmente pela observação da massa da substância isolada. E a gente vai entender especificamente cada um dos pontos aí com o passar aí da nossa aula, tá? Com respeito às vantagens da análise gravimétrica, né? Primeiro, elas estão associadas, né, ao uso, né, das balanças analíticas modernas, né? E isso fez com que houvesse um favorecimento na obtenção de medidas exatas e precisas. Além disso, nós também temos a questão relativa à facilidade de identificar possíveis pontes de erros, né? A gente falou aí na aula passada, né, que nós temos dois tipos de erros, né, os erros sistemáticos e aleatórios, e o uso da análise gravimétrica, né, favorece, né, porque você está usando um equipamento extremamente delicado que é a balança, e consequentemente isso favorece a identificação de possíveis erros durante os seus testes, né? Pois é bem fácil verificar o término da precipitação ou mesmo a presença de impurezas, né, que são facilmente aplicáveis, né? E com respeito ao uso, né, da balança, né, as balanças, se você usa uma balança calibrada, né, o método pode ser considerado um método absoluto, né, pois envolve uma medida direta sem auxílio de padrões primários ou a calibração de padrões secundários. E esse é um problema quando a gente pensa na volumetria, né? Na volumetria que a gente vai ver nas próximas aulas, né, uma delas é a titulação. Geralmente você precisa de um padrão primário, né, para fazer a calibração dos padrões secundários, né? Por exemplo, na titulação você usa lá um ácido concentrado HCl para fazer a medida da concentração de alguma base no meio. Então você tem dois erros associados aí, né? O erro associado ao padrão primário, que vai ser usado para determinar a concentração da minha solução de HCl, e depois essa solução, que agora se tornou um padrão secundário, vai ser usado para determinar a concentração do seu analito,
Então, ou seja, tem vários pontos aí que podem levar a erros, seja eles sistemáticos ou aleatórios, né? Então essa é uma vantagem quando a gente usa a metodologia da análise gravimétrica, pois o método se baseia na pesagem, no uso da balança, né? Então se ela está bem calibrada, o final do processo aí você consegue uma precisão e uma exatidão muito boa. Por isso ele é considerado um método absoluto, não uma medida direta, tá? Bem, como mencionado, né, o uso da precipitação, ou seja, da transformação do analito que está em solução solúvel em uma substância insolúvel, pode ser considerado um dos métodos mais empregados para isolar um determinado constituinte em uma determinada amostra. Um reagente é adicionado para formar um composto insolúvel com o constituinte desejado, separando a substância a ser analisada do restante da amostra, devido, lógico, ao processo de precipitação específica daquele material em análise, né? Por exemplo, né, você pode utilizar a precipitação com íons cloretos de íons prata em solução. Então imagine que você tem uma solução que tem como analito principal íons presente prata, ANG+, AG+, aliás. O AG+, ele forma um precipitado bastante insolúvel na presença de íons cloreto, que é o cloreto de prata, tá? Então se a gente pegar lá da química analítica 1, né, que é o KPS, né, o produto de solubilidade do AgCl, a gente vai ver que ele tem um valor muito pequeno. Significa que a minha reação está deslocada na presença de reagentes e não de produtos. Em outras palavras, de AgCl sólido. Então eu consigo separar ele facilmente. Depois é só secar esse material, lavar, secar, né? E pesar. Pesando eu vou ter a quantidade específica do meu analito, que no caso era o Ag, né? Mais. A gente vai fazer um cálculo aí daqui a pouco aí no próximo exercício, que é a determinação da quantidade de íons cloreto, né? Via precipitação com prata. Então é o contrário, você determina cloreto na presença aí de íons prata. Você pode fazer o contrário também, né? Muito bom. Então esse analito, né, em geral, ele é separado através de um processo de filtração, né? Então, esse filtrado ele precisa ser lavado. A gente estudou isso também na aula de química analítica 1, né? O processo de lavagem do precipitado, né, que pode ser em água fria, água quente, um outro tipo de solvente, né, para eliminar alguma amostra que ficou ali, né, algum interferente no processo, né. E depois você vai para a estufa, né, seca esse material e posteriormente vai resfriar ele dentro de um dessecador. Após resfriar, você vai e pesa esse material na temperatura ambiente, né, que pode ser o material na forma desse precipitado, ou você pode usar uma segunda metodologia, que é o processo de calcinação. Então você pode calcinar esse material separado, formando o seu óxido e a determinação do óxido, porque é um método também usual aí quando a gente pensa em análise gravimétrica, né? Bem, em geral, quando você faz essa precipitação, você tem a formação do óxido desse composto. Então você tem que saber a temperatura que você vai calcinar, né? O uso da mufla, qual o tempo que você vai usar, né, para calcinação. E geralmente você faz na temperatura para formar o óxido que você conhece. Depois você pode fazer até uma difração de raio-x para identificar se realmente formou o óxido que você queria, né? E isso a gente usa bastante lá no laboratório para fazer resinas, né, de metais, por exemplo, óxido de rutênio, óxido de titânio, óxido de tântalo. A gente faz a resina dos metais e depois calcina ela e determina a concentração do meu analito na minha resina através do processo de análise gravimétrica, né?
E também o processo de calcinação tem uma vantagem que ela pode separar, né, facilmente, né, compostos gasosos, né? Então você pode queimar, por exemplo, no meu caso lá tem muito que material orgânico, então você não quer o carbono do orgânico para nossa análise, então isso não é interessante, eu quero só o metal. Então quando você calcina, você leva toda a matéria orgânica para formar CO2 e isso é um gás que vai se desprender. Tá? E você pode identificar a presença do CO2 também, né? Você pode usar esse gás como uma indicativa da presença desse material na sua amostra, tá? Um outro método usual também na análise gravimétrica é a eletrodeposição, tá? Então muitas das vezes você utiliza um equipamento eletroquímico, né, simplesmente pela diferença de potencial aplicando corrente, né, usando as equações de Faraday, que a gente vai estudar no capítulo 6, se eu não me engano, a gente vai ver todo esse processo lá, né. Mas é uma metodologia onde você, por eletrodeposição, separa o seu analito, geralmente algum metal, né, bastante usado com cobre, zinco. Eu tenho um projeto aí que é voltado para a indústria de produção de zinco, né? E eles fazem exatamente o processo de eletrodeposição de zinco e aí forma a camada de zinco, tira essa camada e você tem o rendimento da sua reação de deposição através simplesmente de pesagem desse material eletrodepositado. Então você pode usar a corrente elétrica como um meio, né, para separar esses metais e posteriormente a balança para determinar a quantidade depositada desse analito, né? E aí por simples regrinhas aí você determina a quantidade de material presente aí na sua amostra, né? Então a escolha do método deve ser levar em consideração a forma do precipitado do elemento ou íon a ser determinado, pois se o precipitado formado for muito solúvel ou ocorram perdas significativas durante o processo de separação, ou seja, pela filtração, né, a pesagem do precipitado pode levar a erros grosseiros no final da análise. Então existem 3 fatores aí que influenciam o sucesso de uma análise gravimétrica, né? Nesses processos aí nós temos primeiramente a quantidade do analito que deve permanecer em solução não pode ultrapassar o limite das balanças analíticas, que em geral esse limite é da ordem de 0,1 miligramas, tá? Então se o meu analito ficar uma quantidade muito maior do que isso, você vai ter uma perda muito grande do seu material e a análise vai estar prejudicada, né? Então é sempre interessante você verificar o quanto do seu analito vai ficar presente em solução após o seu processo. Segunda etapa, a questão da filtragem, né? As partículas que forem formadas, né, elas têm que ter um tamanho adequado para que durante o processo de filtragem elas não passem, né, ou seja, elas fiquem retidas no filtro, ou que você use um determinado filtro que retém esse tamanho de partícula. A gente viu também na Química Analítica 1 que nós podemos melhorar essa nucleação, né, tanto a formação dos cristais ou das partículas e a nucleação delas, né, o crescimento desses cristais, né, através de umas etapas simples lá, ou fazendo diluição, né, ou usando algum outro método para que você possa ter uma nucleação e um crescimento de partículas adequada para que você possa separar de forma adequada essas partículas durante o processo de filtração. Além disso, durante a lavagem, as impurezas têm que ser retiradas, né? É um outro tópico que a gente viu na química analítica, que é a coprecipitação, né? Durante a formação desses núcleos e o crescimento da partícula, pode haver a coprecipitação de um material que você não estaria interessado,
né? E isso aí vai levar a um erro durante a pesagem, porque quando você for calcinar, vai estar contaminado com esses interferentes. Então, por isso que todos esses detalhes você tem que estar em mente quando você estiver propondo uma metodologia de separação e de verificação e quantificação de um determinado analito, né? E finalmente, o material formado deve ser de fácil manipulação, de tal forma que seja possível transformar o precipitado em uma substância conhecida e de composição química bem definida. Por isso que o método de calcinação é o método mais empregado, porque toda vez que você calcina na atmosfera de oxigênio, você vai formar os óxidos dos metais presentes, o óxido daqueles materiais presentes, né? Que é um exercício aí, o último exercício nosso aí da página 27, né, que é a equação balanceada lá, né? Eu fiz uma equação que ela simboliza alguns materiais presentes em um composto orgânico, né? Principalmente o óxido de nitrogênio, o óxido de enxofre, né? E quando você calcina uma matéria orgânica, forma CO2 e água, né? São os óxidos formando, né? Além de outros gases presentes, né? Que podem formar alguns tipos de hidretos, né? de halogênios, mas na nossa equação do exercício eu considerei a formação dos gases, né? A formação de iodo e a formação de flúor, tá? Ou seja, não formou nenhum óxido com esses elementos aí, tá bom? A gente vai considerar a formação dos gases como início aí. É lógico que a gente poderia considerar outros tipos de materiais, tá? Mas para facilitar a gente está considerando esse daí, tá bom? Muito bom. Bem, então no processo de análise gravimétrica aí, né? Aqui nós temos na tabela 2 alguns tipos de analito que podem ser verificado pela análise gravimétrica, né? Por exemplo, aqui nós temos o cálcio, o ferro, o cobalto, os íons cloretos, o tiocianato, né? E carbonatos, né? Todos esses materiais aí podem ser analisados através da simples análise gravimétrica, né? Quais são os materiais precipitados durante esse tipo de análise? Por exemplo, você pode precipitar íons cálcio usando oxalato, tá? E vai formar então o oxalato de cálcio hidratado aqui, que após calcinação vai formar quem? Ou o carbonato de cálcio ou o óxido de cálcio, tá? São os dois materiais principais aí durante o processo de formação de material calcinado, né? Em geral, nós temos aí, quando calcinamos, aí o óxido de cálcio, né? O grande problema dessa análise gravimétrica aqui são os interferentes. Então, qualquer metal presente aqui vai interferir com essa análise, tá? Então, existem vários metais que também precipitam, como por exemplo, titânio vai formar um composto de titânio com oxalato, tá? Então, isso pode render um problema durante o processo. Então, se você não separou esses interferentes, essa análise vai ser prejudicada lá no futuro. Quando você for pesar, você não vai ter o material totalmente puro, né? O ferro 3+, ele pode ser precipitado na forma de bicarbonatos, né? Então forma esse cara aqui, né, que é um composto com o bicarbonato, né? E após a calcinação nós temos a formação de ferro 2O3. Novamente, esses caras, né, esse tipo de análise com a precipitação de bicarbonato também tem vários interferentes, como por exemplo metais, né? Vários metais também atuam aqui formando esse
ficou precipitado, e futuramente, quando calcina, você tem a presença desses interferentes na sua amostra pesada. Cobalto pode ser precipitado com um composto orgânico, né, formando aí um complexo 1 nitroso 2 naftolato, né, que após o processo de reação futura, né, formando sulfato de cobalto 2, né. Os principais interferentes nesse processo são ferro 2+, paládio 2+, zircônio 4+. O método que eu mencionei anteriormente, você pode precipitar íons cloretos na forma de cloreto de prata, né, ou vice-versa, tá? Mas como o cloreto ele também reage com outros metais, né, formando os metais insolúveis, né, o ideal é que você não use esse tipo de análise, né. No caso da identificação de íons cloretos, né, o principal material pesado é o cloreto de prata, e os interferentes são vários tipos de ânions aqui, né, íons brometos, íons iodetos, íon tiocianato, íon sulfeto, íon bisulfito aqui, né, esse 2O3, 2- e cianetos, tá? Esse cara aqui pode então ser precipitado aí com o cobre, então o cobre pode ser usado para identificação desse cara, tá? E alguns interferentes, íon amônio, íon chumbo 2+, íon Ag2+, e íons prata+, tá? No caso de carbonatos, geralmente você acidifica o meio para formar o ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe formando CO2, e você pode identificar a presença do carbonato através da identificação de CO2 no seu material. Bem, um grande problema aí quando a gente pensa nessa determinação é a questão aí da formação da ascarina aí, né? O CO2 pode ser retido em ascarina, né? Ascarina nada mais é que um hidróxido de sódio em amianto, né? Então o CO2 ele reage com hidróxido, né, de sódio, né, para formar os compostos de carbonatos, né, na presença de hidróxido, né, forma os carbonatos, e aí você consegue identificar a presença do CO2 aí, né. Bem, então como que você faz a determinação aí de íons cloretos presentes em uma solução? Então aqui nós temos um exemplo simples, né, de análise gravimétrica, né, que usa a via de precipitação utilizando o reagente de nitrato de prata, tá? Então imagine que você tem uma amostra de 500 ml de um determinado efluente contendo íons cloreto, tá? E ele foi tratado com excesso de nitrato de prata. Após filtração e secagem do precipitado formado, obtém-se uma massa de cloreto de prata igual a 0,2866 gramas. Determine a massa do íon cloreto presente nesse efluente. Qual que é a conta que o cálculo que se faz, né? Bem, a ideia aqui, além de determinar a massa, né, qual é a concentração em quantidade de matéria ou molar do íon cloreto, né? Você tem a massa molecular do cloreto de prata, 143,32 gramas por mol, e dos íons cloretos, 35,5 gramas por mol. Então a reação básica é Ag+, mais Cl-, formando então AgCl sólido, tá? Então uma regrinha de 3 básica ou simplesmente uma análise dimensional, dá para ser feito o cálculo básico aqui, né? Então eu tenho aqui 1 mol de AgCl forma
tá para 143,32 gramas. Se você tem isso que foi dado aqui formado, você vai ter X mols de cloreto de prata. Nós encontramos aqui 1,99 vezes 10 a menos 3 mols de cloreto de prata. A gente pode aproximar esse valor aqui, né, para aproximadamente 2, né, levando em consideração que nós temos aqui 3 algarismos significativos, né, então a minha resposta tem que ter no máximo 3 algarismos. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos que o valor em mol de cloreto é igual a 0,0709 gramas de íons cloretos, tá? Essa é a quantidade em massa, que foi o que ele pediu aqui. Além disso, ele pediu a concentração em grama, em quantidade de matéria. Então é simplesmente pegar esse valor aqui, que é o número de mols que a gente já achou, e dividir por o volume da amostra que nós tínhamos. E nós vamos ter que a concentração é 0,40 mol por litro. Novamente, aqui nós teremos aí como número de algarismos significativo, a gente poderia pôr um valor um pouco maior, né? Porque a gente tem 5 casas aqui. Esse aqui, na verdade, teremos 4, então a gente poderia pôr 4 casas decimais, porque aqui a gente só tem 2 casas decimal aqui, né? Então a nossa precisão aqui é só 2 casas decimais mesmo, né? Que é o valor que a gente tem por causa da casa decimal aqui, né? Tem 2 casas decimais, então não posso ter mais do que 2 algarismos significativos nessa resposta aqui, tá bom? Porque é esse valor aqui em litros, né? Então o valor em litros aqui é no máximo 2 unidades. Por isso que esse valor é apresentado somente com 2 algarismos significativos, tá bom? Lembra, aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho 4 casas decimais. Como aqui eu só tenho 2 casas decimais, eu não posso expressar esse valor com um dado maior do que a quantidade de casas decimais aqui, tá bom? Por isso que essa resposta tem que ser dada com 2 algarismos significativos. Bem, outro aspecto interessante são os agentes de precipitação, tá? Durante a precipitação pode ocorrer o processo de coprecipitação, como eu mencionei para vocês, né? Mas falando sobre as precipitações gravimétricas, né? Em geral, elas são feitas com um número limitado de reagentes orgânicos, embora algumas determinações envolvam reagentes inorgânicos, tais como é o caso dos íons do metal bário, os quais são precipitados usando sulfato como reagente de precipitação, ou mesmo como a gente viu lá na tabela anterior, o caso do cobalto, que foi precipitado na forma de sulfato, também sulfato de cobalto, né? A maior parte também pode ser usado agentes de precipitação orgânico, né? A vantagem de se usar agentes orgânicos está no fato da sua grande maioria produzir precipitados coloridos e com formação de um produto com grande massa ou com um peso molecular grande. Em virtude, lógico, como a gente pode ver através dessa tabela 3, que muitas vezes os compostos de precipitação, né, têm estruturas orgânicas grandes e, consequentemente, formam quelatos, né, formam estruturas que, junto com o metal, se agregam em mais do que uma simples ligação, né, como a gente vai ver no slide futuro aí, como é o caso do complexo de níquel com a dimetilglioxima, tá? E consequentemente, né, isso faz com que
a massa do precipitado seja grande, e aí favorece a determinação de pequenas quantidades dos meus analitos, tá? Então, como a gente pode ver aí na tabela 3, né, alguns compostos importantes aí, como é o caso da dimetilglioxima ou DMG, que é usada na determinação de níquel pela formação de um precipitado vermelho brilhante, né? A gente vai ver daqui a pouco a estrutura dele, né? Mas basicamente a gente tem aqui o dimetilglioxima com essa estrutura aqui e serve como análise aí tanto de níquel quanto de paládio, né? O nome usual desse material é o hidroxiquinolina ou simplesmente oxina, tá? Esse tipo de quelato forma precipitados insolúveis com vários outros metais, íons metálicos, né? E consequentemente, né, a gente precisa ajustar o pH do meio para favorecer um determinado analítico de interesse, né? Como por exemplo, se a gente está imaginando aí que a gente queira fazer a análise, por exemplo, de cálcio, né? A gente vai usar como pH próximo a 6,8 e sua precipitação ela completa basicamente entre pH 9,2 a 12,7. Se a gente já tivesse o interesse de formar identificar outro metal, por exemplo, tungstênio, a gente ia começar a nossa precipitação não em 6,8 e sim em 3,5. E aí o intervalo para que a precipitação fosse completada seria um intervalo de 5 a 5,7. Então essa aqui é a estrutura, né, do meu complexo de níquel com a dimetilglioxima, né? Então perceba que você tem a formação aqui dessas uniões aqui com os átomos de nitrogênio, tá? Com metal níquel, e nós temos aqui as chamadas pontes de hidrogênio, né, que duas moléculas de dimetilglioxima formam através dessa interação. É lógico que aqui nós estamos no plano, né? Se você quer a estrutura bem completa desse material aí, né, na forma tridimensional, né, você pode usar um programinha simples de química que vai formar a conformação desse material aí na estrutura tridimensional, tá bom? Muito bom. E finalmente, né, como eu mencionei anteriormente aí, né, a combustão é o método gravimétrico mais importante aí durante as nossas análises, né? Em geral, porque você pode determinar quantidades de um determinado composto orgânico simplesmente pela queima desse material, formando aí CO2 e água, tá? Então a combustão de uma matéria orgânica vai me gerar um produto, por exemplo, CO2 e água na combustão completa. É lógico que você fazendo uma combustão incompleta pode formar fuligem, né, que é uma mistura aí de carbono na forma grafite ou mesmo monóxido. Então o ideal é que a gente tenha uma combustão completa para que você possa identificar de forma satisfatória a quantidade do seu analito na forma de compostos orgânicos presentes, né? E quando você faz a calcinação, o ideal também é que você tenha a presença de um excesso de oxigênio, porque o excesso vai favorecer a combustão completa desse material, tá bom? E o CO2 formado, né, como a gente viu no slide anterior, ele pode ser determinado através da chamada solução do tipo ascarita, né, que é uma mistura aí de hidróxido de sódio em amianto. Hoje não é muito usual utilizar essa metodologia porque o amianto ele foi banido, né? Ele é um material carcinogênico, né, que ataca aí as vias respiratórias. Então é legal fazer um outro tipo de análise. Hoje em dia se usa muito a determinação desse CO2 aí através de via
de análise da condutividade térmica ou mesmo da absorção do infravermelho, que aí você tem o pico aí do CO2, né? Nesse caso, o equipamento utilizado, né, geralmente tem um catalisador apropriado para aumentar a eficiência do processo de oxidação, que em geral é o óxido de tungstênio, tá? E além do carbono e do hidrogênio, é também analisado o nitrogênio, enxofre, outros materiais. E no caso do enxofre, nós podemos ter a formação tanto do trióxido de enxofre quanto do dióxido de enxofre, tá? Geralmente, quando forma o trióxido de enxofre, né, ele não pode ser determinado via condutividade térmica. Aí você transforma o trióxido de enxofre em dióxido de enxofre, né, através da reação com um catalisador metálico, no caso do cobre, a uma temperatura de 850 graus. E aí você pode finalmente analisar os produtos dessa calcinação usando, por exemplo, um gás inerte que vai passar esse material todo que está na forma gasosa através de um equipamento chamado cromatógrafo gasoso, né? Geralmente esse gás inerte é o hélio, tá? E aí você faz a separação dos materiais e a identificação via um detector de condutividade térmica, tá? Em alguns casos o equipamento também pode ser usado ou pode usar, né, o detector de infravermelho para quantificar tanto carbono quanto hidrogênio quanto enxofre na forma de CO2, água e SO2, tá? São esses tipos aí de análise que a gente tem. Então, pessoal, vou terminando aqui a aula. Muito obrigado e até mais.